Olá, pessoal! Nas nossas primeiras aulas, nós discutimos que as células, sejam elas eucarióticas ou procarióticas, seriam constituídas por moléculas orgânicas complexas, macromoléculas, de forma mais precisa, moléculas grandes, polímeros, com massas moleculares altas, representadas pelas classes dos carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, polímeros constituídos por suas unidades monoméricas, que seriam os carboidratos simples, os aminoácidos e os nucleotídeos. Ainda compondo as moléculas do metabolismo primário, presente em todos os seres vivos, as células seriam constituídas por lipídios e outras moléculas orgânicas menores que exerceriam papéis diversos, como por exemplo as vitaminas. Ainda, as células seriam constituídas por substâncias orgânicas menores, e essas substâncias orgânicas, que são aproximadamente 1000 moléculas, representam um conjunto universal de moléculas que estariam presentes na maioria, praticamente todas as células vivas. Esse conjunto de moléculas presentes em praticamente todas as células vivas demonstraria uma conservação desse processo evolutivo que nós discutimos no início da bioquímica. Esses compostos, então, que pertencem a esse conjunto, seriam compostos centrais das principais vias do metabolismo primário, presentes em quase todas as células, e a presença desses compostos, então, sugere que metabólitos, ou seja, compostos que participam das vias metabólicas e suas vias, seriam conservados durante o curso da evolução, mostrando pra gente, então, que a evolução metabólica das células primitivas foi uma evolução química comum, como a gente discutiu. As células seriam constituídas também por moléculas inorgânicas menores, como a molécula de água, e ainda por sais minerais. Considerando essa constituição celular, é possível, então, concluir que a massa das células estaria relacionada principalmente a 6 elementos químicos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. No entanto, quando a gente considera a massa da célula hidratada, percebe-se que a massa, de fato, está relacionada principalmente não ao carbono, como a gente poderia supor, pensando na natureza orgânica das moléculas, mas a massa estaria relacionada principalmente à presença dos elementos hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque as células apresentam um alto teor de água. Alto quanto? As células apresentam um teor médio de água de 70%, então elas representam 70% da maioria dos seres vivos como um todo, Então, 70% dos seres vivos como um todo. Esse teor de água, ele é variável, ele pode variar de acordo com as espécies, por exemplo. Então, a título de exemplo, nas águas vivas o teor de água é em torno de 80%, nas sementes já seria em torno de 10%, o baixo teor de água justifica o fato de que as sementes podem ser armazenadas por longos períodos, e a espécie humana, de forma média, teria um teor de água em torno de 70%. No entanto, o teor de água ele é variável de acordo com vários aspectos, como, por exemplo, a idade, o sexo, a quantidade de tecido adiposo. Por exemplo, nos fetos, o teor de água é em torno de 94%, nos recém-nascidos em torno de 75%, de forma média, nos adultos 60% e nos idosos em torno de 50%. É um valor médio, porque, por exemplo, observa-se que nas mulheres o teor de água é relativamente menor que o teor de água observado para os homens. Isso poderia estar relacionado ao maior percentual de tecido adiposo presente nas mulheres, e haveria então uma relação inversa entre o teor de água e o tecido adiposo. Mas, de forma geral, o teor de água pode ser, o total do corpo pode ser obtido pela relação 0,6 vezes o peso corpóreo em função dessa referência. Dessa forma, então, para uma pessoa de 80 quilos, 48 quilos seriam correspondentes à massa da molécula de água. Mas ainda dentro dos seres vivos, o teor de água ele varia de acordo com a atividade metabólica da célula que compõe o tecido. Então, por exemplo, nos neurônios que têm uma alta taxa de replicação, o teor de água é de 80%, já na célula óssea em torno de 50%. Esses valores nos permitem estabelecer a seguinte relação: quanto maior a idade, menor a taxa de água; quanto maior o metabolismo celular, maior a taxa de água. Idade, menor taxa; metabolismo, maior taxa. Ainda, considerando as atividades metabólicas essenciais, o metabolismo basal,
o corpo humano tem perdas diárias de água em função da respiração, da urina, da transpiração e da evacuação, demonstrando a necessidade de reposição, porque só com essas funções é possível perder, em média, 2,5, 2,5 litros de água. Então, a água é possível intuir a sua importância, considerando esse percentual tão elevado de água dentro dos seres vivos. E, de fato, a água é fundamental para os seres vivos, porque atua como solvente orgânico para as reações bioquímicas e determina as estruturas das macromoléculas que realizam essas reações, já que é um ambiente aquoso. A água ainda é responsável pelo transporte de nutrientes que a célula consome, do oxigênio que é usado para a oxidação desses nutrientes e para o transporte para fora da célula dos resíduos que são formados e serão eliminados. Então, de forma geral, a água é responsável pelo transporte de substâncias por meio intracelular e extracelular, é o solvente das reações bioquímicas, atua na termorregulação, na manutenção da temperatura corporal, é o lubrificante das articulações, do globo ocular e dos órgãos, é o reagente que promove as reações de hidrólise que ocorrem dentro do metabolismo, é responsável pelo equilíbrio osmótico e ainda pelo equilíbrio ácido-base. Mas quais seriam as propriedades que a água apresenta e que a torna essencial para a existência da vida? Ou seja, na Terra primitiva, quando as moléculas orgânicas foram sintetizadas e evoluíram as macromoléculas e depois a vida primitiva, por que não considerar que isso pudesse ter acontecido no meio onde a molécula mais abundante fosse o etanol, a acetona, acetato de etila, cloroformo, amônia, ácido sulfídrico ou ácido fluorídrico. Para que a gente entenda por que a água, a gente sabe que mas por que não outra molécula, eu proponho que a gente faça a primeira análise a partir das propriedades físicas. Analisando o ponto de fusão e ponto de ebulição, por exemplo, comparando os valores da molécula de água com a molécula de amônia, e por que essa comparação? A água e a amônia apresentam massa molecular próxima e uma molécula de tamanho próximo. Mas apesar dessa relação estrutural em termos de tamanho e massa, a gente percebe que o ponto de fusão e a temperatura de ebulição da amônia são infinitamente menores que aquelas observadas para a água. Isso é para marcar bastante para vocês que apesar dessa comparação estabelecida, a gente percebe que esses valores extremamente mais altos observados para a molécula de água mostram a diferença e a intensidade das ligações de hidrogênio que são estabelecidas como ligações intermoleculares entre as moléculas de água. Ainda, fazendo essa análise e pensando na vida em desenvolvimento na Terra primitiva, a gente sabe que dentre as teorias, a vida teria surgido dentro de um ambiente aquoso que seriam os oceanos primitivos, um meio aquoso que serviu de proteção e meio reacional para as reações que ocorreram inicialmente. Considerando os 3 últimos solventes candidatos aqui aos solventes para o surgimento da vida, a gente percebe que em função da temperatura de ebulição e considerando que a temperatura ambiente da Terra é hoje entre 21 e 24 graus Celsius, a gente sabe que ao longo da evolução dos bilhões de anos a temperatura variou bastante, mas vamos usar essa referência. Com esses valores a gente pode intuir que esses 3 compostos à temperatura ambiente seriam gasosos e não líquidos. Então, desde o desenvolvimento da vida e até hoje, a manutenção da vida com os oceanos, mares e rios, a gente percebe que esses solventes não poderiam ser os solventes da vida em função dessa temperatura de ebulição. E ainda, fechando essa análise, pensando nessas temperaturas, a gente consegue concluir, analisando todos os dados, que a água, dentre esses, é única, porque ela é a única que ocorre naturalmente no planeta Terra, nos 3 estados da matéria. A gente tem, de forma natural, coexistindo a água no estado sólido, líquido e gasoso, permitindo que vários processos possam acontecer no planeta Terra. Então, essa faixa de temperatura permite essa condição única e exclusiva da molécula de água. Mas ainda, analisando sob o ponto de vista das propriedades físicas, a gente tem que a molécula, os processos que ocorrem nas células são processos que geram calor como resultado de reações que seriam reações exotérmicas. Nós já discutimos que durante as reações
que são chamadas de reações de catabolismo, ocorre a quebra da ligação carbono-carbono, gerando fragmentos, blocos, moléculas menores e, consequentemente, a energia que era acumulada na ligação carbono-carbono é uma energia que é liberada para o meio. Essa energia, nós já discutimos, é uma energia que é utilizada para a síntese de ATP, que é uma forma útil para o aproveitamento dessa energia. Como referência, nós sabemos, considerando o organismo humano ou os organismos que não fazem fotossíntese, a geração de energia pode ser entendida como sendo um processo a partir da oxidação da molécula de glicose na presença de oxigênio. O resultado da oxidação da molécula de glicose, que é um processo catabólico, é a quebra oxidativa da molécula do açúcar, gerando gás carbônico, água e energia, num processo exotérmico. No entanto, como eu falei, essa energia é uma energia que tem que ser convertida numa forma utilizável, ou seja, parte dela é utilizada para a síntese de ATP. Mas esse aproveitamento dessa energia proveniente dos alimentos seria um aproveitamento onde 40% da energia é utilizada para a realização de trabalho. Trabalho que nós já elencamos como trabalho químico, que é a síntese de novas moléculas, ou seja, o anabolismo, que é a síntese de novas moléculas, é um processo que demanda energia, então essa energia seria proveniente do catabolismo. Para a realização do trabalho osmótico, para a realização de trabalho mecânico, mas apenas 40%. Os outros 60% da energia proveniente do catabolismo dos alimentos, 60%, é liberado na forma de calor. Esse calor, nós já discutimos que não é uma forma utilizável de energia, para os processos que eu descrevi. Então, esse calor seria perdido, seria um desperdício energético, seria um desperdício metabólico? Na verdade, não. Parte desse calor, que é obtido com os processos de oxidação dos alimentos, é utilizado para a manutenção da temperatura corporal dentro de uma faixa praticamente constante. Então, a manutenção da temperatura corporal é um processo extremamente importante, um processo vital para os seres vivos, no caso dos seres humanos, uma temperatura média de 37 graus Celsius, e é garantido então com o calor que é gerado durante esses processos. Mas, considerando a necessidade da manutenção da temperatura corporal, a gente volta a analisar então as propriedades físicas da água. Em que sentido a água poderia contribuir para essa manutenção? Vamos fazer a análise do calor específico da água e novamente observando em comparação ao calor específico registrado para as outras moléculas que nós seguimos ainda considerando como candidatas a solventes para o desenvolvimento da vida na Terra primitiva. Já fazendo uma comparação, a gente percebe que o calor específico da água é o maior nessa sequência, a não ser pelo calor específico da amônica, que também é bastante alto, só que nós já descartamos a amônia na primeira análise em função das suas temperaturas de ebulição de fusão. Então, vamos pensar na questão da necessidade da manutenção da temperatura corporal e a sua relação com o calor específico desses solventes. Para discutir o calor específico, vamos discutir primeiro a capacidade calorífica, Então, a emissão e absorção de calor faz com que um objeto possa variar a sua temperatura. A variação da temperatura o que ocorre em um objeto quando uma certa quantidade de energia absorvida é determinada pela sua capacidade calorífica. Então, a título de exemplo, considerando aqui um objeto que recebeu uma quantidade de calor que corresponde a 40 calorias, essa quantidade de calor, quando foi absorvida, provocou uma variação de temperatura neste objeto, que foi uma variação de temperatura de 26 graus Celsius para 46 graus Celsius como temperatura final. Então, a variação de temperatura registrada em função desses valores é de 20 graus Celsius. Então, neste caso, a capacidade calorífica deste objeto é o calor que foi absorvido dividido pela variação de temperatura. Nós encontramos o valor, então, dessa capacidade calorífica de 2 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Isso significa que para variar a temperatura deste objeto como um todo, deste corpo, em 1 grau Celsius, foi necessário fornecer a ele 2 calorias, Então,
cada grau Celsius, 2 calorias. No entanto, muitas vezes, né, inclusive a tabela que a gente está analisando é uma tabela que relaciona o calor específico. Quando a gente está falando de uma substância pura, a capacidade calorífica para uma substância pura é dada para uma quantidade específica dessa substância. Pensando, então, nessa situação de uma substância pura e uma quantidade específica dessa substância, a gente entende que o calor específico é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, são necessários 209 joules para aumentar a temperatura de 50 gramas de água em 1 Kelvin. Considerando, então, a relação que já foi estabelecida, mas agora com uma massa de referência, nós temos que o calor específico é o calor transferido dividido pela massa da substância pura vezes a variação de temperatura verificada. Nesse exemplo, a gente tem que o calor específico, então, é a quantidade de calor absorvida pelos 50 gramas de água, dividido por essa massa e dividido pela variação de temperatura sofrida, que foi de 1 Kelvin. Fazendo os cálculos, a gente encontra o calor específico observado. Então, qual é a relação que a gente estabelece? A partir do cálculo feito, 1 grama de água, quando absorve 4,18 joules, sofre uma variação em sua temperatura inicial de 1 Kelvin. O calor específico pode ser representado a partir de várias unidades de outras relações envolvendo ou calorias ou joules. Sistema internacional, joules, né? Então, 1 grama de água, quando absorve 4,18 joules, varia em 1 Kelvin sua temperatura. A partir dessa relação, a gente estabelece outras relações. Quanto maior o calor específico de uma substância, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Então, vamos pensar num contexto específico, tá? Por que que nos escaldamos na areia da praia, por exemplo, e na água não? Apesar de ambos materiais, água e areia, estarem expostos à mesma radiação solar. Para responder essa questão, vamos fazer a interpretação do calor específico desses materiais, que observem que aqui já nessa tabela não é dado em joules por grama, mas dado em joules por quilograma. E ainda, o calor específico, ele é um valor que depende da temperatura no qual foi medido, apresentando algumas variações. Então, nas condições que essa avaliação foi feita, o valor em joules por quilograma por Kelvin, para a água 3.890, para a areia é 800. A gente percebe, né, que o calor específico da água é bastante maior do que o calor específico da água. O calor específico da água é quase 5 vezes o valor da areia. Então, imaginando que a gente avalie a mesma massa de areia e de água e considere que ambas as massas receberam 5.000 joules de energia solar. Então, a massa de 1 kg de areia e a massa de 1 kg de água, recebendo 5.000 joules de energia solar, considerando o calor específico e a relação que nós acabamos de utilizar para o cálculo de calor específico, é possível obter, então, que, absorvendo 5.000 joules, a areia teria uma variação de temperatura em Kelvin de 6,25 Kelvin. Já a água, a mesma quantidade de água, recebendo a mesma quantidade de energia, teria uma variação de apenas 1,28 Kelvin. Então, confirma aquela nossa relação feita anteriormente, onde quanto maior o calor específico de um material, maior a quantidade de energia que deve ser absorvida para provocar variações na sua temperatura. Então, a sensação desconfortável ao pisar na areia em relação ao contato com a água se deve a uma maior variação de temperatura, uma temperatura mais alta, realmente, deste material em função dessa variação sofrida. Mas ainda existe uma outra relação. O calor específico da areia, como sendo um valor pequeno, significa que uma pequena quantidade de energia já provoca grandes variações de temperatura. Então, com isso, a gente tem ainda que, para a areia, a gente fornecendo uma pequena quantidade de temperatura, observa-se uma grande variação, uma
fornecendo uma pequena quantidade de energia, observa-se uma grande variação de temperatura. Mas esses materiais que se aquecem rapidamente, atingem altas temperaturas e têm um calor específico pequeno, também são materiais que se resfriam rapidamente. O que confirma essa observação é algo que é observado nos desertos, né? Os desertos, em função da grande quantidade de areia, são pequenos fatores, né, de retenção de calor, são ambientes onde a temperatura durante o dia pode atingir 50 graus Celsius e à noite essas temperaturas podem chegar abaixo de zero, considerando, né, essa propriedade. Então, com isso, ao analisar a tabela, a gente conclui que a água ela tem o maior calor específico. E voltando a fazer uma comparação, mas agora comparando a água com o clorofórmio. O calor específico do clorofórmio, ele é aproximadamente 4 vezes menor que o calor específico da água. Isso quer dizer que, para a mesma massa de água e clorofórmio, se nós fornecermos a mesma quantidade de energia, na minha tabela aqui eu uso caloria, então se a gente fornece, por exemplo, 1 caloria para 1 grama de água e 1 caloria para 1 grama de clorofórmio. 1 caloria fornecida para 1 grama de água faria que a temperatura da água aumentasse 1 grau. Então, vamos supor que a temperatura da água inicialmente fosse 24 graus. Então, ao absorver 1 caloria, a água teria como temperatura final 25 graus. O clorofórmio, quando absorvesse a mesma quantidade de energia, com a mesma temperatura inicial, a mesma massa, como a sua capacidade, o seu calor específico é 4 vezes menor que o da água, isso significa, então, que a mesma quantidade de energia faria com que o clorofórmio tivesse uma variação de temperatura em 4 graus Celsius. Então, a sua temperatura final seria 28 graus Celsius. Então, qual é a conclusão? A água, entre todos esses solventes, é a única que tem a capacidade de absorver grandes quantidades de energia sem sofrer grandes variações de temperatura. Então, a água, em função do seu calor específico, ela é crucial. Ela é a substância que apresenta a menor variação de temperatura quando ocorre a absorção de energia na forma de calor. Então, a água é o melhor solvente para atuar como moderador de temperatura. Então, daí a gente já entende o primeiro motivo do alto teor de água nas células. Então, todos os processos metabólicos de geração de energia geram calor. A energia tem que manter a temperatura da célula constante, sem variações bruscas e grandes. Então, a água é bastante eficiente para a manutenção dessa temperatura, resistindo a variações bruscas em função da absorção de energia. Então, quando a gente considera a capacidade térmica da água, outra informação importante: 71% da superfície do globo é coberta por água. E isso, não por acaso, é muito próximo, praticamente idêntico ao teor médio de água presente nas células dos seres vivos. Esse alto teor de água presente tanto nas células quanto no globo terrestre tem uma função. Da mesma forma que a água atua como moderador da temperatura das células, ela também atua como moderador da temperatura do planeta Terra. Então, a energia solar, ela causa pequenas alterações na temperatura do planeta em função da grande capacidade térmica da água. Os oceanos controlam o aquecimento e o arrefecimento do planeta e proporcionam todas as condições fundamentais para a vida. Ainda, o calor armazenado pelos oceanos durante o verão é libertado de volta para a atmosfera no inverno. Assim, os oceanos moderam o clima através da redução das diferenças de temperatura entre as estações do ano. Então, esse teor de água é crucial para a existência da vida, tanto em níveis celulares quanto em níveis do planeta Terra. No entanto, quando o organismo produz muito calor, como durante um esforço físico mais intenso, o excesso de calor, aquele que não é necessário para a manutenção da temperatura corporal, ele é dissipado para a vizinhança. E esse calor ele é transferido para a vizinhança por 3 processos: radiação, convecção e evaporação. O hipotálamo, quando percebe que a temperatura corporal se elevou, ele aumenta a perda de calor, elevando o fluxo sanguíneo próximo à superfície da pele.
Dessa forma, permite que ocorra a resfriação por radiação e por convecção. Quando aumenta o fluxo sanguíneo, então a radiação e a convecção, que envolve as correntes de ar, permitem que o calor excedente seja dissipado para a vizinhança. Ainda, o hipotálamo estimula a secreção de suor pelas glândulas sudoríferas. E a estimulação de suor leva, então, ao processo de dissipação de calor pelo meio da evaporação. Durante a atividade física, extrema, como eu falei para vocês, grande quantidade de calor é produzido e esse calor, então, é dissipado pelo processo da transpiração. O resfriamento vai acontecer, então, de forma evaporativa, quando a transpiração é gerada na superfície da pele e as glândulas sudoríferas, então, liberam água na forma de suor. O calor, então, é removido do corpo à medida que o suor evapora para a vizinhança. E isso ocorre porque a transformação que ocorre é a transformação física, então, do suor, que é predominantemente água, no estado líquido, que é convertido, uma mudança de estado físico para o estado gasoso. Esse processo é um processo endotérmico, cujo ΔH é de 44 quilojoules. Essa mudança de estado físico, então, requer energia, e essa energia, então, é a energia que é absorvida da superfície da pele. Então, o calor excedente é dissipado por meio da evaporação do suor, e essa evaporação, então, enquanto processo endotérmico, permite, então, que ocorra o resfriamento. A evaporação da água, do suor, é um processo espontâneo. A tendência dessas moléculas se associarem por ligação de hidrogênio, a tendência das moléculas se associarem por ligação de hidrogênio é compensada pela tendência energética para a desordem. Então, quando a gente considera que para que um processo ocorra de forma espontânea, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Como a gente discutiu, a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso é um processo endotérmico com ΔH positivo. No entanto, sabe-se que na evaporação a entropia do sistema aumenta à medida que as moléculas de água que passam para o estado gasoso. Dentro dessa equação, a gente entende, então, que o aumento da entropia leva a um ΔS negativo em função do aumento da desordem, e com isso a gente tem que essa contribuição do aumento da desordem faz com que o ΔG seja um ΔG negativo e, portanto, um ΔG espontâneo. Esse ΔG espontâneo mostra, então, que o processo de evaporação é um processo espontâneo que ocorre por absorção de energia da superfície da pele, levando ao resfriamento. A energia, então, desse processo, que eu falei para vocês que tem ΔH igual a 44 kJ, é a energia necessária para que ocorra a quebra das interações intermoleculares, da interação do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas de água, e a quebra dessa interação intermolecular é, então, portanto, a quebra necessária para que ocorra a vaporização e a perda de calor. A perda de água por transpiração ela é tão importante para a manutenção da temperatura corporal que é possível perder até 1,5 litro de água por dia. Como eu falei para vocês, essa evaporação ela leva a uma perda de energia bastante expressiva, aqui então em quilocaloria e em quilojoule, tá? Então o suor refresca pela vaporização. Inclusive, é possível ainda fazer outras relações importantes. A gente percebe que a taxa de evaporação ela é inversamente proporcional à taxa de umidade relativa do ar. Então, em condições onde a umidade do ar é muito elevada, percebe-se que ocorre uma sensação térmica. Então, a velocidade que o resfriamento evaporativo ocorre diminui à medida que a umidade atmosférica aumenta.
Essa é a razão pela qual as pessoas se sentem desconfortáveis e suadas em dias quentes e úmidos. Né? Em dias quentes e úmidos, o suor ele é liberado pelas glândulas sudoríferas, mas tem uma taxa de evaporação pequena, então a sensação é de dificuldade de dissipar o calor e a sensação então é de hipertermia. Voltando então à tabela, comparando os solventes, nós temos que a água é a que apresenta o maior calor de vaporização. Ou seja, comparando a água a todos os outros solventes, a gente conclui que a água é aquela que demanda a maior quantidade de energia para que ocorra a mudança de estado físico do líquido para gasoso. Dessa forma, mais uma vez, a gente consegue verificar a intensidade das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água em função da maior demanda para que ocorra a ruptura dessas ligações de hidrogênio e a mudança de estado físico. Então, mais uma vez, a água é a molécula mais eficiente dentre todas as outras para a manutenção da temperatura corporal. Quando a gente soma as duas propriedades físicas, calor de vaporização e calor específico, ela é a molécula mais eficiente para a manutenção da temperatura corporal nos níveis fisiológicos. Ainda como uma última propriedade, a gente sabe que a água tem uma variação na sua densidade quando ocorre a mudança de estado físico de líquido para sólido, e é uma alteração na densidade aparentemente anômala em relação a outros materiais, pois o estado sólido da água tem uma densidade menor. Essa menor densidade, como vocês já sabem, leva a uma estrutura que é capaz de flutuar em relação à água no estado líquido. Então, a água no estado sólido flutua em relação ao estado líquido em função à sua menor densidade. Essa observação é uma observação bastante importante quando a gente considera o desenvolvimento da vida e o desenvolvimento da vida a partir de um meio aquoso onde a vida teria se desenvolvido dentro dos oceanos primitivos. A expansão da água durante o congelamento tem consequências de extrema importância na vida da Terra. Ao longo do desenvolvimento da Terra até os dias de hoje, o planeta passou por várias eras glaciais. Nos últimos 1 bilhão de anos atrás, a Terra passou por 6 eras glaciais, sendo a mais longa uma era glacial que durou 100 milhões de anos. Mas, mesmo numa era glacial, a vida permaneceu. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como podemos relacionar a densidade da água, o seu comportamento atípico, ao surgimento da vida e à manutenção da vida, considerando essas variações de temperatura ocorridas no planeta Terra ao longo do seu desenvolvimento?